Gravando. Então, eu costumo falar que quando eu estou pensando no que colocar fora do nosso roteiro, aí me vem as orientações que surgem como inspirações. E eu pensei, o que eu coloco? Aí me veio transições do TDM. Fechou, transições do TDM, então. Existem muitas dúvidas a respeito de como fazer a transição, como interpretar direitinho o que é que Jacob coloca aqui no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Essa é a nova edição. Tem a edição anterior, que é uma capa um pouco azulada, que é super válida também. Inclusive, eu acho que até explica melhor o TDM, a edição anterior. Nessa, ele fez apenas alguns ajustes e acrescentou o tratamento da síndrome do pânico também. Como eu já li e estudei a outra edição, esse aqui já li mais umas 2 vezes, e pratico o TDM já há alguns anos, já tive a oportunidade de fazer o nível 2 e o nível 3 em pacientes, em fazer essas transições, em observar sem tato magnético algum, contato magnético também. Então, quando eu converso com alguns amigos, com alguns colegas, e quando eu ouço alguém falar a respeito do TDM, eu noto que falta mais alguma coisa. Existem algumas dúvidas também. Então, acho que esse nosso bate-papo vai ser de grande valia. Até contato é um pouco complexo de a gente identificar o que Jacob orienta aqui no livro. É muito bem explicado o que ele coloca, mas na prática o negócio é um pouco diferente. A gente está de frente com o paciente, a gente fica... E agora, o que eu estou sentindo aqui, será que é o fluido passando do baço para o fígado e assim por diante? Passei a mão, não estou sentindo coisa alguma. Como é que eu sei que isso aqui está reagindo, que esse esplênico está reagindo? Então, surge tudo isso, né? Nós vamos lá. A gente fica preocupado também em seguir à risca os mesmos movimentos que Jacob faz com toda a experiência e prática que ele tem, que é mão direita coronário e os centros da frente e esquerda aqui no esplênico, tudo de uma vez só. A gente fica naquela de já ir levando do jeitinho que ele faz. Só que Jacob é um homem que dá 2 de mim de altura, os braços dá 3 dos meus abertos, já pratica TDM há alguns anos, algumas décadas, melhor falar, e ele consegue acompanhar o eixo certinho e ir trazendo para a área calmante sem sair do eixo. Luan, leva 100% no jeito? Exato? Eu digo que não. Sempre existe uma margem de erro quando você está fazendo os dispersivos, que não prejudica tanto também. Muita gente fica muito preocupado em seguir a risca, que se pudesse, colocava um nível a laser ligado e um prumo para ir trabalhando com as mãos. Mas, se a gente fosse preocupar com isso, não é trabalhar de forma desleixada, mas se fosse preocupar assim com tudo milímetro por milímetro, no passar a mão aqui em cima, no passar aqui, às vezes a gente perde o foco e deixa, inclusive, de ganhar no tratamento com o paciente. Mas, pegar o eixo da zona ativante e calmante da melhor maneira possível, fica super eficiente o tratamento. Daí, seguir aquela orientação que Jacob passa, de a gente fazer o TDM passo a passo, para quem não tem uma boa coordenação motora, para quem tem uma estatura física como a minha, porque para ir levando na zona ativante é super tranquilo, mas quando vai para a zona calmante, dificilmente a gente já pega o coronário. Algumas pessoas também não se atentam, eu digo algumas pessoas me referindo, quando eu fazia o tratamento aqui, tinha mais 2 magnetizadores me auxiliando, e quando eu fazia os treinamentos, eu notava que algumas pessoas, quando vinha fazendo passo a passo, primeiro aqui, por último coronário, muitas das vezes, a mão começava a passar do nariz em diante, esquecia do frontal. Vinha rápido e ficava naquilo. É algo que a gente precisa se atentar também ao fazer longitudinal. Ficar atento em começar com a mão já assim, passando da testa aqui, para pegar todo o eixo do frontal e assim por diante. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa se atentar, que são de grande importância durante o tratamento da depressão.
pelo magnetismo. Deixa eu colocar uns slides aqui para ficar mais atrativo para a gente conversar. Lembrando que estudo é aberto, gosto sempre de falar. Fiquem super à vontade em contribuir, compartilhar algo, perguntar. Hoje, Luan, o que me veio assim, impressionante. E aí você disse que ia começar, eu já comecei aqui, fiquei atenta ao link e tal, eu fui, tomei água, Uhum. me deitei aqui, vou ficar aqui na cama e tal. Rapaz, me deu um sono tão grande, que é parecendo um sono de morrer. Um Olha, sono de rapaz, era um sono assim, eu tô aqui me segurando a pulso, você acredita? De repente assim, e eu acordei hoje 11 horas, viu? Eu acordei hoje, porque geralmente, quando eu não trabalho, eu acordo tarde. Eu acordei 11 horas, quer dizer, se tivesse acordado cedo, mas foi um sono assim, Luana, um sono que eu tô aqui me segurando. Paz, não cabe um negócio desse, não. será que estão te convidando aí para trabalhar fora do corpo? Ah, pois é, um negócio assim impressionante. Eu quero, juro a você por Jesus. Como eu me levantei, eu tô aqui ó, encostada na cabeceira da cama, Isso de sono, assim, acontece. aquele sono assim, de vontade de dormir assim na hora, assim, num negócio assim, impressionante. Eu disse, não, vou passar para Luan, porque eu sempre gosto, né, de passar para você. Sim, sim. Então vamos lá. Hoje seria o capítulo 7 do livro Magnetismo Espiritual, mas como eu já relatei, por estar fazendo serviço fora da cidade, na zona rural, então um pouco corrido, com a carga horária de trabalho também, então não tive condições de pegar o livro, ler com atenção, como eu gosto de fazer, e ir separando os itens para colocar nos slides. Mas vamos aqui de A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Essa é a edição anterior, como eu falei, capa aqui um pouco azulada, outras cores também, e a atual edição, que é essa da capa branca. Ah, eu só quero a nova edição, a outra eu não vou nem olhar. Não vá por aí. Essa edição anterior, na minha opinião, ela explica melhor o TDM. Não sei se porque que Jacob, nessa nova, muda um detalhezinho ou outro, né? De algo que ele observou, que passaram para ele também. Mas esse aqui foi com que eu comecei o TDM, foi o que, com que muita gente começou também, e continua super eficiente e atual esse livro aqui, a edição anterior. Nessa nova edição, ele não colocou aqui embaixo, depressão tem cura sim. Me veio o pensamento de chegar até a perguntar a ele, mas nunca perguntei o porquê de não estar mais presente esse nome. Mas o que vale é o conteúdo do livro. Eu gosto de falar que, independente de seminário, de cursos, de treinamento para depressão, o ideal é que o magnetizador tenha lido esse livro, ou venha a ler, e, se possível, estudar. Tem muito conteúdo nesse livro que Jacob não tem condições de passar em um seminário, ou curso, ou treinamento. São muitas informações. É um super curso e manual para tratamento da depressão pelo magnetismo dentro desse livro. Bateu alguma dúvida, esqueceu de algum assunto, abre o livro, vai lá, consulta. Quando você está lendo, aí você tem aquela impressão de que não tinha lido aquilo ainda, sendo que você já leu. Uma leitura, duas, três, a gente vai vendo mais alguma coisa, mais alguma informação, o pensamento já está mais amadurecido enquanto magnetizador. Algumas informações a gente já consegue assimilar bem, que antes não assimilava, então é importante. Eu sei que a gente fica naquela ânsia, né, de ir logo para as técnicas, a prática, e às vezes não tem tanto interesse em ler o conteúdo do livro, mas vale super a pena. Ele prepara o magnetizador nesse livro, Jacob Melo prepara o magnetizador para entender um paciente em depressão, para ter um manejo com ele, para montar uma equipe para tratamento da depressão pelo magnetismo, caso tenha alguém para contribuir, como fazer a transição, como identificar quando deve fazer ou não, quando dá alta o paciente, e depois que dá alta não bebe mais água magnetizada, não aplica mais passo, como é que fica essa situação? E se o paciente em depressão for um médio ostensivo? E se houver uma obsessão? E se ele for um paciente com sensibilidade magnética, aquela pessoa que tem aí o tato magnético natural, muito bem apurado?
a ponto de ficar doente e entrar em um certo ambiente, ou de ficar muito bem ou muito mal ao apertar a mão de alguém, ao se aproximar. Essas são as pessoas com alta sensibilidade energética. Então, tem pacientes de todos os tipos para a gente tratar em depressão. Independente do que levou ele à depressão, independente da idade, independente do grau da depressão, se existe influência espiritual ou não, independente disso. Esse livro prepara o magnetizador para tudo isso. Então, super recomendo adquirir o livro. Ah, Luan, eu acho caro. Não é caro, não. Ah, com frete fica 60, 70 reais, mas a gente paga um seminário de 300, 400, 500 reais. O que custa a gente dar 60 reais, no máximo 70, que não é isso tudo. Acho que hoje está 50, no máximo 60, com frete. E ter isso com você pro resto da sua encarnação. Então, eu não acho caro. Um livro. Já comprei muitos livros aqui sem poder na época, sem ter condições, de deixar de pagar um compromisso meu dentro daquele valor e optar por comprar o livro. Aí, a minha esposa dizia, mais um livro, vai comprar outro livro. Eu disse, vou comprar outro livro. Vale a pena. É um investimento. Você, enquanto magnetizador, se você quer investir em você, você investe. Aqui está ele, nossa inspiração, Jacob Mello. Em mais um seminário sobre o tratamento da depressão pelo magnetismo, explicando a teoria como ninguém explica. A teoria e a prática do tratamento da depressão pelo magnetismo. Como que funciona o esplênico, por que que ele entra em congestão, por que que um paciente em depressão congestiona de forma tão intensa e que chama a atenção no tato magnético, o esplênico, quais órgãos estão interligados ao esplênico. Quando o esplênico entra em congestão, quais outros centros vitais ele passa a pedir suporte magnético e acaba prejudicando os centros vitais vizinhos a ele. E aí o paciente começa a apresentar sinais mentais e fisiológicos também. E os mentais estão dentro aí do campo magnético, do campo fluídico. Há um desajuste fluídico, a mente logo trabalha de forma desajustada. E fisiologicamente responde. O gástrico, o coração, bexiga, então, o sistema nervoso também. Oi, Vanja, você levantou a mão? Luan, a gente pode absorver, como você já falou aí um pouquinho, mas eu fiquei assim meio perdido. A gente pode absorver esse problema do paciente? Absorve em parte. É natural absorver, até porque a gente absorve, a depender da sensibilidade do magnetizador, ele absorve cargas fluídicas mesmo sem estar aplicando passe. Um ambiente que ele entra, um aperto de mãos, num É, abraçar. isso. Eu estou perguntando a você porque uma colega minha teve câncer e eu não sabia nem que ela teve câncer. E ela chega no posto de saúde e ela tem costume de me dizer, me dê um abraço. Eu fico Uhum. bem quando você me abraça. Eu passei a semana toda com o peito, dos peitos doendo. Eu digo, rapaz, o que isso é isso? Não, isso é coisa espiritual. Aí depois eu conversando com uma amiga minha, ela tem 2 anos que ela se curou de um câncer. Eu digo, será que tem alguma coisa a ver? A gente absorve em parte, né? E a depender da Hum, sensibilidade do magnetizador, hum. ou que não seja magnetizador, ele passa a registrar isso no seu campo fluídico. Ele passa a Fiquei sentir as ruim, fiquei impressões do seu mais de uns corpo. 8 dias com a mama doendo, 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 doendo. Eu digo, isso é coisa de energia dos outros. Entendeu? E Eu aí, perguntei, foi. Aí eles vão e perguntar a aí, Luana. e aí entra as atitudes autodispersivas, que é uma Hum, respiração diafragmática, se for possível um alto passe, ou hum, receber passe de alguém, caminhada ao ar livre, porque hum, isso tende a se dissipar. hum, Você aplica um TDM, por exemplo, no paciente que está numa situação bem difícil, em relação à depressão, você vai ficar com certos desconfortos nas primeiras hum. semanas, mas isso Isso. tende a se dissipar, e não se preocupa. Valeu, Luan. Obrigado. Então, aqui eu trouxe essa imagem de uma família, né, bem animada, bem feliz, vivendo e curtindo a vida.
da maneira certa. E dentro de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, a pessoa sai desse estado e entra neste aqui. Mas até chegar nesse estado, houve uma caminhada que nem mesmo o paciente consegue identificar. Se um profissional da área da saúde o pergunta o que é que ele tem em mente, o que é que ele acha que deve ter levado ele àquilo, ele não tem noção, não tem ideia. Então, alguns grãos diários até fechar 1 quilo para se instalar um problema como esse. E para que a pessoa volte a viver como estava nessa figura aqui, dá um trabalho. Nós, enquanto magnetizadores, a gente está tendo a felicidade de observar e ver a pessoa recuperando a saúde. Pacientes que já estão tomando medicações e que as medicações com as suas limitações, mas que são bem úteis, que conseguem levantar o paciente ou conseguem manter o paciente ali naquele padrão, naquele estado que ele consiga levantar mesmo com uma certa resistência, lavar o rosto, tomar um banho, ir ao trabalho, que sem a medicação seria pior, ameniza os desconfortos fisiológicos também, mas magneticamente ele não auxilia tanto. Aí entra o magnetismo para poder fazer o seu outro papel. E a gente observa pacientes que ainda não tiveram a oportunidade de fazer um tratamento magnético, a gente observa pacientes que estão em situações assim há décadas. Ou assim, ou melhor um pouquinho, e ficam sempre naquela corda bamba. Qualquer certa emoção, ele cai. E aí, para voltar, dá um certo trabalho. Continua sempre sensível, com tudo se abala, com tudo se chateia, com tudo olha a vida com um ar um pouco diferente também, não enxerga mais como antes, talvez não recorda tão bem como era o antes da depressão, meio que já se habitua àquilo, a ponto de algumas pessoas chegar e falar, olha, é preciso se acostumar, a depressão não tem cura, você tem que aprender a conviver com ela. Olha que situação. Tem deles que se entregam e dizem, eu vou aprender a conviver com ela, mas tem outros que não querem aprender a conviver com ela, com a depressão, e acaba cometendo suicídio. Mas a gente consegue magneticamente restabelecer o equilíbrio vital da pessoa a ponto de ele voltar ao estado que ele se encontrava antes da depressão. Depressão talvez ainda não tenha cura para a medicina terrena, mas a medicina terrena não é o único meio de tratamento para a depressão. Luan, então se a pessoa não fazer um tratamento da depressão pelo magnetismo, ele nunca vai sair da depressão? Sai, mas são poucos os casos que saem. Até porque cada caso é um caso, a pessoa teve uma depressão pós-parto, outra porque sofreu uma forte decepção, outra porque já tem aí uma caminhada desde a infância com alguns conflitos até vir a ter depressão, mas a depressão, ela existe. E aí a gente dá início ao tratamento, né, nível 1, todos nós já sabemos. Caso a gente não tenha o livro em mãos ainda, ou não tenha lido, mas é super fácil de você já dar início ao TDM1. Basta assistir um vídeo de Jacob, de outro magnetizador, explicando o TDM1, passando algumas orientações básicas, e aí você vai e observa que o paciente começa a reagir, ele começa a viver. Aí agora qual é o ideal? Investir no TDM2 e 3. Qual a justificativa para isso? Jacob recomenda a gente fazer o tratamento, o nível 2 e o nível 3 com o paciente, caso ele queira, para evitar uma recidiva. Nós conseguimos descongestionar ou desbloquear o esplênico, seu circuito vital já está transitando bem dentro dele, essa ação vital passa a circular bem também dentro dos órgãos e glândulas do corpo humano, então ele passa a se sentir bem.
mas ele ainda corre o risco de ter uma recidiva. Ou talvez ele ainda esteja com alguma, talvez ainda fique com alguma sequela. Que tipo de sequela? Tá bem, tá tranquilo, mas aqui e acolá ele ainda sente uma pequeno desconforto no peito, um ataque cardíaco, ainda se assusta com uma certa facilidade, ainda se impressiona com uma certa facilidade quando ouve falar de uma doença ou de um acidente, mas ele está bem, voltou a viajar, voltou a se alimentar, a praticar esportes, está benzaço, não tem mais depressão, mas ainda tem algo lá que pode vir a crescer. Então, Jacob, ele recomenda fazer o nível 2 e o nível 3 para evitar, como prevenção, no caso, né? A prevenção para não haver uma recidiva. E nós, enquanto magnetizadores, e melhor ainda se for espíritas, mesmo que não seja espírita, mas nesse livro aqui, Jacob prepara o magnetizador direitinho para cuidar do paciente. É orientá-lo para que ele agora mantenha-se bem. Alô, então ele vai virar um santo? A gente sabe que todo mundo tem os seus altos e baixos, ele voltou a trabalhar, voltou a viver, ele vai ter os estresses com o trabalho, vai ter os seus problemas com a família, talvez ainda tenha os seus conflitos internos, tudo bem, tranquilo. Mas o magnetizador, com um certo manejo, ele consegue identificar algumas possíveis causas de ter levado ele à depressão. E aí, conversando com ele, orientando, olha, passe a ter um estilo de vida melhor por conta disso, é muito bom e tal. Existem pesquisas, inclusive, que provam isso. E aí ele passa a ter hábitos que ele não tinha. Esses hábitos saudáveis passam a ser uma maneira de automanutenção, para que ele envelheça de idade, desencarne e não tenha recidiva. Volta para o plano espiritual sem depressão. Então, depressão tem cura? Nesse sentido, tem cura sim. Mas vamos lá. TDM1, eu creio que todos aqui que já aplicam magnetismo conheçam. Se alguém não conhecer, desses que já trabalham fazendo tratamento pelo magnetismo, caso não tenha aplicado em alguém ainda, e se tiver alguma dúvida em relação ao TDM1, é só falar. Caso não, vamos lá. O paciente já está bem, 8ª, 10ª sessão. Jacob Mello orienta a fazer um teste com o paciente para saber se o esplênico dele está reagindo, e assim a gente vai e faz a primeira sessão de TDM2. Isso depois de 5, ou 8, ou 10, ou 15 sessões, vai depender do paciente, vai depender do caso. Luan, se eu não tenho um bom tato, eu tenho um tato, não confio tanto, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça, que eu percebo, como é que eu faço? Segura o paciente aí umas 10 ou 15 sessões, e observe como é que ele está, o estado dele de melhora no dia a dia. Vamos supor que da 5ª sessão o paciente já voltou a trabalhar, já voltou a fazer exercícios, já está dormindo bem, sem uso de medicações, ou diminuiu a dosagem da medicação, já está 50% na 5ª sessão. Vai mais um pouco, faz mais 5, vai para 10 sessões, faz mais 5, vai para 15. Aí o paciente já se sente super bem, não quer ir nem mais ao tratamento. Aí agora é a hora de você tentar fazer o teste do TDM nível 2, caso você não tenha tato magnético ou não se sinta seguro com o seu tato. Se você não tem segurança nenhuma e não tem tato magnético, aí faz aquele teste que Jacob recomenda. No final do TDM1, você faz um concentrado fluídico por um bom tempo, aguarda, dispersa, faz outro concentrado fluídico por um bom tempo, não mais que 1 minuto. Aguarda um pouco, dispersa. Se sentir necessidade de fazer um terceiro concentrado, faz. Aguarda mais um pouco e dispersa. Vai para a próxima entrevista o paciente e deixa ele para casa dele. Na semana seguinte, para receber o passe, aí você colhe as informações dele. Se ele te narrar que ele teve um desconforto para dormir, que ele passou a sentir aquele desconforto no alto do estômago ou no peito, ou algo parecido com um princípio de recidiva, é sinal de que o esplênico não está reagindo bem. E isso, para quem não tem tato magnético, não tem segurança com o seu tato. Foi assim que eu fiz durante muito tempo sem tato magnético.
Eu pecava pelo excesso de zelo. O segredo é você não ser precipitado, não tenha pressa. O tratamento acontece, no mínimo, uma vez por semana. Não pesa para você nem para o paciente. Então, não tenha pressa. Para um paciente que já está aí há 10, 15 anos tomando medicação diariamente e fazendo suas consultas de rotina com o psiquiatra aí de 3 a 3 meses, então não tenha pressa. O que é 10, 15 sessões para 10, 15 anos tomando medicação? Sessões de uma vez por semana, no mínimo. Então faz isso aí. Mas se você já tem um tato magnético, aí você faz esse mesmo teste do concentrado fluídico no final do TDM1, você vai, concentra o fluido, aí com o tato você vem, dá uma olhada, ou melhor, faz um tato antes do concentrado, isso não está no livro, mas você pode fazer um tato antes do concentrado fluídico, ver como é que está o esplênico, isso já depois de 10 ou 15 sessões, um exemplo, pode ser até menos de 10, depende do caso, como eu falei. Aí você faz o concentrado, aguarda um pouco e vem buscar contato para ver se esse fluido que você colocou ali, se ele circulou direitinho, não existe mais ali. Não está presente ali. Como é que eu vou saber? Lembra o que foi que você sentiu quando você fez o tato antes de fazer o concentrado? Observe se existe uma mudança ali. Você não sentia coisa alguma. Você colocou um fluido, aguardou um pouco, fez um tato, sentiu agora uma espécie de um incremento, um pouco desagradável, um calorzinho, um certo frio no seu tato. É sinal de que o seu fluido ainda está ali um pouco, o esplênico dele não está circulando tão bem. Se não está circulando bem, então você evita passar para o nível 2. Lembrando que eu estou falando de transição, de nível 1 para nível 2. Aí você encerra o tratamento, semana seguinte, TDM1 de novo, mais 2 ou 3 ou 4 sessões, quantas forem necessárias. Mas se você fez aquele primeiro concentrado fluídico, conferiu o contato, não notou quase nada ou não notou nada, espessa, faz outro concentrado fluídico por um bom tempo, aguarda e busca vir sentindo contato desde a zona calmante, da área calmante, do esplênico. Veja se você encontra algo por ali ainda. Não percebeu nada ou quase nada, vai passando o seu tato magnético e vê se existe algo que lhe indique que o fluido está circulando ali do baço para o fígado. Baço, pâncreas e fígado, e assim você não encontra mais esse fluido. Ah, busca fazer esse tato. Lembra quando eu falei que é bom você fazer um tato antes de fazer o concentrado fluídico, no esplênico? Faz esse tato também ali pelo pâncreas, pelo fígado, pelo baço, para que você consiga comparar ali as impressões. Isso é muito bom. E se você nota que esse fluido, ou essa impressão que lhe indique que ali é o teu fluido, se você nota que isso está meio que correndo, ou fluindo, ou rastreando, ou rastejando ali, bom sinal. Então, é sinal de que o fluido que você colocou está circulando bem, o esplênico do paciente está respirando super bem, está descongestionado, desobstruído. Aí agora você vai para o nível 2. Um detalhe que eu acho que pode ficar confuso aqui, que eu me lembrei. Esse teste para o nível 2, você faz antes de iniciar a sessão do TDM1. Fez 10 sessões, deixa eu recapitular aqui, fez 10 sessões, você nota que dá para você ir para o nível 2, aí você faz o teste antes de iniciar o TDM1, ou antes de iniciar o TDM2. Se o esplênico não está trabalhando bem, então você, naquela sessão, depois do pequeno teste, faz TDM1. Se está circulando bem, aquela sessão não vai mais ser TDM1, e ali vai ser a primeira sessão do TDM2. Aí você vai do 1 para o 2. Eu fiz uma pequena confusão aí, peço perdão. Esse teste você faz no início da sessão. Caso tenha ficado confuso ou alguma dúvida, é bom vocês falarem. Ô, Luan, no caso do TDM1, porque essa pessoa, quando a pessoa chega já com um grau mais elevado de depressão, na sua experiência, você tem feito quantas sessões por semana? Na semana? E no início eu fazia até 3 sessões por semana, depois
fui tendo menos tempo, passei a atender 2 vezes por semana, e fiquei um tempão 2 vezes por semana, agora eu estou fazendo 1 vez por semana. Mas se puder fazer aí 2 vezes, até 3 vezes é muito bom, porque 3 vezes por semana, segundo Jacó, e na prática a gente observa isso mesmo, o paciente não oscila, ele não tem uma pequena queda. Ele sai se sentindo bem da sessão. Tem pacientes que, a depender da sua psissensibilidade, ele sai dali com um pequeno desconforto, indicativo da mudança fluídica dentro dele, ele resiste a um pequeno desconforto. Esse pequeno desconforto tende a dissipar-se, e muitos já saem dali se sentindo bem. Se você faz o tratamento, faz o passe na segunda-feira, então ele fica segunda, terça, quarta bem. Quando é na quinta, sexta e sábado, ele já começa a ter uma pequena queda. Tem deles que ficam bem segunda, terça, quarta, quinta, e começam a ter uma queda sexta, sábado e domingo. Então, se você faz 2 vezes por semana, é bom. Se faz 3 vezes por semana, é melhor ainda. Você consegue ficar menos tempo com esse paciente, dar alta a ele mais cedo, ele não tem nenhuma queda. Luan, eu tenho tempo para fazer todos os dias, o paciente também tem tempo e eu quero fazer. Pode fazer. Mas eu só tenho 1 vez por semana, dá certo? Dá. E se eu fizer 1 vez, uma semana sim, outra não? Ele vai ficar bem 2, 3, 4 dias na semana que você fizer, na outra, estaciona legal. Então, não anda tanto. Quer dizer, no caso, como no final se magnetiza a água, né? Isso, bem Então, lembrado, Iná. ele vai levar a água para casa. Então, essa água também já é um meio de sustentar, no caso de menos sessões que sejam feitas, né? Sim, sim. Ele dá um suporte, o suporte magnético que o paciente precisa, a água tem. Sem falar das medicações, que a gente sabe que a espiritualidade ali contribui e tal. E orientações dos clássicos também, que eles chamam de magnetização indireta, né? Eles falam que quando a gente não consegue visitar o paciente todos os dias, é bom que a gente deixe uma quantidade de água magnetizada. Porque quando os clássicos atendiam o paciente diariamente, eles magnetizavam um copo e deixavam um copo ali para o paciente beber. Mas, quando eles precisavam se ausentar 2, 3, 4 dias do paciente, então, a água, como você bem colocou, Iná, servia desse suporte aí. Ficou alguma dúvida em relação à transição do nível 1 para o nível 2? Não, tá ótimo. Certo. É porque eu fiz uma pequena confusãozinha no início ali, Deu para entender. mas esse teste você faz isso mesmo. Você fez a 10ª sessão. Estou com o paciente aqui. Deixa eu olhar aqui para o celular, que aí eu me vejo do jeito que você está me vendo, porque pelo computador eu não vejo nada, é só o slide. Aí aqui é o paciente deitado na minha frente. Eu fiz 10 sessões com ele. As entrevistas dele tá, ó, uma maravilha. A Tata tá querendo viajar para a França. Eu digo, vá, meu filho. Daqui uns dias. Tá super bem. Já tá até perguntando se precisa ainda fazer tratamento. Aí você tem o tato magnético, nota que o espênico tá bem, ou se você não tem tato, fica atento nos registros dele nas entrevistas. Pronto, já fiz 10 sessões com ele. Hoje vai ser a 11ª em TDM1. Então, antes de eu dar início ao TDM1, só recapitulando rapidinho. Antes de eu dar início à 11ª sessão do TDM1, aí eu faço o teste aqui no esplênico, confiro, tal, pronto. Se tiver funcionando tudo bem direitinho, então essa vai ser a primeira sessão do TDM2, não vai ser a 11ª sessão do TDM1. Aqui agora começa essa saga maravilhosa do TDM2, que vai ou 10 sessões para transitar para o nível 3. No nível 2, o paciente ele só vai mesmo para receber passe porque ele se sente muito bem, ele se sente afeiçoado pelo magnetizador, pela equipe, se sente bem no centro espírita, mas fora isso, dificilmente ele retorna para fazer TDM3. Então, o teste é feito no início, como eu coloquei. Aí, se você não tem tato, ou se não se garante no seu tato, não se sente tão confiante, aí você faz esse teste no final do TDM1. Faz a 11ª sessão de TDM1, aí faz um testezinho lá no esplênico no final da sessão e vê como é que ele vai reagir durante a semana. Ô, Luan, Oi.
Eu tenho o processo do TDM1, mas gostaria, se você puder, colocar o seu, a maneira como você já também deve ter acrescentado algumas coisas na sua experiência, para eu conferir o que eu tenho, se botar no grupo, podia ser Em relação ao procedimento ou como eu faço os movimentos, a sequência? o procedimento. Olha, o que eu acrescentei, deixa eu só pegar aqui uma sequência, eu vou colocar aqui como eu faço hoje a sequência. Jacob orienta a gente levar do frontal, aqui, do frontal primeiro, para quem não tem experiência, leva do frontal até passar dos pés, depois o esplênico, é passo 1, passo 2 e passo 3 no coronário. Se você não consegue levar da cabeça do paciente, ou seja, do frontal até passar dos pés, leva primeiro até a cintura, da cintura para baixo, aí você fez o passo 1. Aí você vem para o passo 2 no esplênico, e por último o passo 3. Quando Jacob faz numa única levada, com as duas mãos, ele começa por onde? Pelo coronário. E aí leva essa aqui e essa no esplênico. Eu achei melhor hoje fazer como? Passo a passo. Eu não tenho a estatura de Jacob, e tem paciente que eu não levo tudo de uma vez. Tem deles que eu já levo, pela prática, eu já consigo levar sem ter muita margem de erro nos movimentos. Mas quando não, e me canso até menos quando eu faço passo a passo. O que é que eu faço? Ao invés de eu começar do frontal em diante, eu começo aqui pelo coronário, porque se eu fosse começar com as duas mãos, de qualquer maneira eu ia iniciar pelo coronário. Aí eu faço aqui pelo coronário. 10 dispersivos indo e 10 dispersivos voltando, ou 6 voltando. Total de 16 dispersivos. Quando eu concluo o coronário, aí eu venho frontal e esplênico ao mesmo tempo, até a cintura. Aqui vai do frontal. Aí eu consigo fazer primeiro o coronário e segundo já trabalho com as duas mãos, frontal e esplênico ao mesmo tempo, só que essa que eu trabalho do frontal em diante, eu trago só até a cintura. E por último, eu levo da cintura em diante. Então eu consigo fazer praticamente o que Jacob faz com as duas mãos, só que por parte, já que eu inicio pelo coronário, eu levo aqui as duas até a cintura, e por último, até passar dos pés. Canso menos, levo a sessão aí de 20 minutos tranquilo, sem cansar tanto mesmo. Mas o que foi que eu acrescentei? Os dígitos. Longitudinal digital, dando o comando mental de desobstruir os NADs centrais, os NADs. Primeiro Pelo eu eixo faço central. sobre o eixo central. Então, faço digital, mentalizando e com essa intenção e dando o comando mental. Venho observando uma melhora muito significativa nos tratamentos da depressão. Eu passei isso para o Adilson, passei para o Jacó, passei para o João Francisco. O Adilson, ele disse que estava testando, não obtive resposta dele ainda. Passei para a Marcela Coloque também. Aí o Adilson me disse, Luan, vamos fazer uma pequena entrevista com esses pacientes que você atendeu e obteve um resultado muito bom. Nestes que eu atendi, o Adilson observou que eles têm uma ótima sensibilidade magnética, é aquele paciente sensitivo. Mas não é sensitivo de mediunidade, não, gente, é sensitivo de anímico mesmo. Aí o Adilson disse, Luan, talvez você tenha descoberto uma maneira eficiente de trabalhar TDM em pacientes com alta sensibilidade magnética ou energética. Disse, pronto, então a gente já tem aí algo a observar. Agora falta ver se esse resultado também vai ser bom com os que não têm uma alta sensibilidade. Mas se dá certo com esses, creio que dá nos outros também. A diferença é que quem tem uma alta sensibilidade energética vai lhe dar uma resposta mais rápida em relação ao tratamento. Quando eu passei para o João Francisco disse, Luan, quando eu faço os longitudinais, eu já faço mentalizando desobstruir os NADs, mas eu nunca tinha feito assim como você faz, eu vou testar. Eu não obtive o retorno dele ainda, mas estão aí para testar. Aí você faz nas 3 camadas, não é? Não, o longitudinal de forma digital só faço na área ativante, até porque os NADs eles estão muito próximos à primeira camada ali da aura, né? Muito Sim. próximos ao corpo. Então, eu venho fazendo só na área ativante. Aí o que é que eu faço? Faço paciente em depressão, faço
aquele TDM1 da zona ativante e acalmante, para uma harmonização geral. Aí agora eu venho com longitudinal digital só na área ativante, nesse intuito de desobstruir os nados, trabalho isso do frontal ao genésico. Quando eu termino aqui os 10 longitudinais digitais, eu venho, faço mais uns 8 longitudinais, palmar, somente ativante, agora mentalizando esses fluidos que eu estou levando pelo palmar, circulando, que antes ele não estava circulando como está agora. É como que se eu desobstruísse e viesse agora fazendo uma levada aí, trazendo os fluidos novos, fazendo uma limpeza, mais ou menos isso. São duas mentalizações, são duas intenções diferentes. Uma na hora de trabalhar o dist e outra na hora de fazer o longitudinal digital. Ou, perdão, o longitudinal ativante. Fiz isso, aí agora entro no esplênico. Concluí o esplênico aqui no TDM, volto a fazer os digitais, no intuito de desobstrução dos nadas, para depois fazer o longitudinal só ativante, para acompanhar o que eu fiz digital, como eu expliquei ainda há pouco, e em seguida levar o TDM como manda o figurino. Concluí aqui, volto para o esplênico. Quando eu concluo o esplênico, volto para os dígitos. Durante toda a sessão, tanto com o paciente de bruços, quanto com o paciente de frente. E vem dando uma resposta muito significativa a isso. Ô, Luan, então, e no caso do esplênico, você faz transversal e não faz longitudinal quando você está fazendo grandes correntes, né? Faço, Iná, boa pergunta. Esses longitudinais que eu faço aqui por dígito, quando eu concluo aqui, eu venho para o esplênico e faço também, mentalizando ali, desobstruir os canais, o que tem ali no pé do esplênico, ali na raiz. Esse mesmo processo. Obrigado, Luan. Valeu, Iná. Depois eu vou ver se eu não vou nem prometer agora, porque por esses dias eu estou um pouco corrido, mas quando eu puder eu vou filmar. Mas por aqui vocês já devem ter uma boa noção. Oi. Nesse caso, porque você é palmar e digital, é? Eu me conheço como palmar, mas como a gente também emana pelos dígitos, aí eu faço. E com a prática, essa usinagem pelos dígitos tendem também a desenvolver mais e elas passam aí a ter uma função a mais, né? No caso, como eu uso nesse intuito de desobstruir os nadas, e assim eles atuam. É tão interessante que quando eu estou fazendo, eu noto um registro depois de alguns longitudinais digitais. A ponta dos dedos como que passa a ficar com incremento, um certo calor, tem deles que eu noto como se fosse um frio, um pouco pegajoso, me dando a entender de que está realmente havendo uma desobstrução de nadas ali. Talvez vocês notem algo parecido, mas vocês vão notar uma resposta nos dígitos, depois de algumas levadas ali de longitudinais, com essa intenção e direcionando o fluido para a desobstrução dos nadas. Às vezes eu sinto como se fosse sabe, uma corrente elétrica, assim, nas pontas dos dedos. Tá vendo aí? Então, vocês passam a sentir. Mesmo que não seja um TDM1, se for só longitudinal, vocês podem fazer o teste. Faz essa levada de longitudinal e vem só com os dígitos no intuito ali, e dando o comando mental de desobstruir os nados centrais. Faz uma série de longitudinais somente ativante, já que você fez antes os dígitos para desobstruir, e em seguida volta a fazer os longitudinais como mando figurino. E você vai notar uma melhora muito significativa com os pacientes também. Talvez esses dígitos acrescentados, creio que por inspiração, venham ser mais um incremento muito bom para o TDM. Jacob ficou também de me dar a resposta dele, mas ele anda bastante ocupado. Depois, com o tempo, creio que ele deve testar. Ô, Luísa, quando você está passando, você falou, quando você está fazendo desobstrução dos nados, que você sente na ponta dos dedos essa corrente, e é no movimento ou parado? Às vezes é bem raro, sabe, que eu sinto. Às vezes, quando eu estou parada, né, e estou concentrada, eu sinto, né?
E quando eu vou fazer também os movimentos, eu percebo é como se fosse um choquezinho, sabe? Hum. Uma E dormência, sei lá. se tiver alguma pessoa que faz parte da equipe sua, perto de você, se você tocar, ela vai sentir essa passagem, o Pois choquezinho, é, tu né? sabes, Iná, que eu já estou há quase 3 anos que a gente está sempre à distância, né? Mas assim, e não tem essa experiência assim de alguém sentir, né? Eu faço às vezes aqui em casa, mas perceber isso não. Se você poderia, eu sugiro que você, não é por experiência que eu não tenho, Uhum, mas apenas porque eu sou eu me baseio nisso como você fala, na energia estática, quando você está com ela acumulada aqui, a sim, energia estática, dependendo da distância, ela passa do potencial do potencial que está mais carregado para o que está menos carregado. E no caso da eletricidade, a gente vê muitas vezes a centelha, dependendo do ambiente ou do instrumento que a gente esteja usando. Às vezes você pode passar e a pessoa toma aquele choquezinho, se você tocar é, ou se aproximar. e não você me falando agora, a experiência, me lembrou agora, a experiência que eu tenho, realmente é no toque, porque não é no passe, é outra técnica que eu faço, que é barras de Axis, que são toques na cabeça. E Hum. aí, quando eu toco, a pessoa sente. Eu já Você fiz, eu já me submeti já? a algumas sessões de barra de axis. É. Aí é quando eu fico mais sensível nesses toques na cabeça que eu faço. Aí acontece tipo uma descarga elétrica. E vocês usam justamente isso aqui também, que É, passar, vai passar pelo diencéfalo, pelas estruturas talâmicas, né? exatamente. É bem interessante. Muito bom. Olha, o pessoal, quando às vezes me dão feedback em relação a esse estudo, aí o que eles apontam são essas contribuições. O pessoal gosta demais e realmente enriquece o estudo. Isso é muito bom. O pessoal falou as contribuições que o pessoal traz, tal. Muito bom, faço minhas anotações, vira e mexe eu tenho feedback aí dessas contribuições que são muito valiosas. Então, pessoal, tá no nível 2, fez a transição. Aí lá na frente do livro já tem um trecho que Jacob diz que a gente faz um tato no início da sessão do TDM2 para identificar outro centro em desajuste que lhe chame muito a atenção. Então, às vezes você vai notar 2, 3 centros ainda em desarmonia, mas um vai te chamar mais atenção. Esse outro centro pode ser ou cardíaco, ou gástrico, ou genésico, mas geralmente cardíaco ou gástrico. Ele orienta atender esse outro centro vital além do esplênico. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida em relação ao TDM2, o que vai acrescentar é a respiração diafragmática e fazer os transversais no outro centro vital além do esplênico. Aí lá mais na frente ele diz, no andar da carruagem, isso com as minhas palavras, o paciente já está melhor ainda no TDM2, depois de 4, 5 sessões, você atendendo esse outro centro vital além do esplênico, então você pode fazer algo a mais, além de simples dispersivos no outro centro vital. No início, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. O que é que eu vou fazer a mais? Já que eu estava fazendo somente transversais cruzados no outro centro vital que eu escolhi para tratar, além do esplênico. Eu ficava com dúvida, será que eu posso fazer um concentrado fluídico? Será que eu posso, com imposição? Será que eu posso fazer um circular? O que é que eu faço a mais? Então, se você conhece um pouco das funções do concentrado fluídico, o que é que ele faz, e se você busca saber quais órgãos ou glândulas ou sistemas estão interligados àquele outro centro vital que você escolheu,
Aí o que é que você vai pensar? Eu já estou fazendo aqui há 4 sessões transversais cruzadas nesse spleen, ou nesse outro centro vital. Então agora, creio que ele já esteja trabalhando bem, está aceitando fluidos, eu vou então dosar fluidos em pequenas quantidades, com o intuito de que esses fluidos estabeleçam o equilíbrio vital de órgãos, de glândulas, que reconstrua algo neste chakra, e assim você vai fazendo. Porque o dispersivo, ele atua de um jeito, na manipulação de fluidos que a gente faz através de dispersivos. Já a doação fluídica, independente da técnica, atua de outro jeito. Porque o fluido em si, ele tem uma função, de forma direta, quando a gente dosa, quando a gente doa. Não é à toa que Kardec coloca lá, que a cura acontece pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso acontece por conta de quê? Por conta do fluido doado, dosado, dado à pessoa. Então, você doa fluidos em pequenas dosagens, dispersa. Então, você já está fazendo algo a mais além dos dispersivos nesse outro centro vital. Vamos dizer que você escolheu aí o cardíaco. Ah, Luan, mas o cardíaco, ele é muito... Me disseram que não é bom mexer no cardíaco e tal. Só é prejudicial o excesso. Se você dosa poucos fluidos no cardíaco, não vai haver prejuízo algum. Você já está fazendo transversais nele de ativante acalmante também, além do esplênico. Então, ele já está reagindo bem. Você faz pequenas dosagens, né? E dá tudo certo. Se fosse no gástrico, a mesma coisa. Luan, se eu estou atendendo o paciente já no nível 2, atendendo outro centro vital, fazendo concentrados fluídicos também no outro centro, e o paciente ainda me traz sinais de taquicardia, por mais que já tenha diminuído muito, ele, vez ou outra, com uma forte emoção que ele passou no trabalho ou em casa, ou na rua, ele sente um desconforto muito leve, ou um princípio daquele desconforto no alto do estômago, que ele sentia muito forte quando iniciou o TDM1, sinais indicativos de nadis obstruídos. Aí Jacob ensina no livro Magnetismo Humano como desobstruir os nadis. Eu creio que nesse aqui também, eu não me recordo. É como eu disse, eu já li esse livro 2 vezes, mas eu não me lembro se tem aqui como desobstruir nadis. Creio que tenha. Acho que tem. Lá perto do... Quando ele fala para tratar a síndrome do pânico, eu acho que tem, mas não tenho certeza, não me recordo. Aí você não sabe como fazer essa desobstrução de nadis. Busca informação com alguém, busca algum vídeo, troca mensagem com algum magnetizador, com alguém que estuda magnetismo. Faz os testes técnicos que você aprendeu com aquele magnetizador para desobstruir esses nadis. Se for arrastamento, faz o arrastamento. Se for só com os dígitos, faz só com os dígitos. Se você quer fazer isso de forma mental, faça. Mas observe se está realmente dando certo. Tanto mental quanto com as técnicas também. E aí você vai auxiliar o paciente também nos nadis. Aí vai transitar do nível 2 para o nível 3. O teste para a transição era uma pequena dosagem por imposição. 2 ou 3 dosagens. Agora você vai fazer um concentrado por impacto, da zona calmante a ativante. Então, nesse momento, ele está passando por um teste mesmo para valer o esplênico. Então, você faz uns 3 concentrados por impacto. Posição por impacto. E com aquela intenção de empurrar algo mesmo. E a ponto da sua expressão mudar se alguém estiver olhando para você. Você mentaliza esse fluido indo, sendo empurrado, sendo introduzido mesmo da zona calmante ativante. Se você tem um tato que te ajude, aí você vem com o seu tato buscando aquele mesmo processo do TDM1 quando você vai fazer a transição para o nível 2. Isso antes de iniciar o TDM2 propriamente dito, como eu falei em relação ao TDM1 para o 2. Se você não tem tato, é aquela história, deixa para fazer esse teste no finalzinho e aí ver como é que o paciente vai se sentir durante a semana. E aí você, então, faz a transição para o nível 3. No nível 3, você faz o 1, faz o 2,
A diferença é que no nível 3 agora você vai atender os outros centros vitais, você vai poder atender diretamente órgãos e glândulas, caso você sinta necessidade. Os outros centros vitais que você sentir necessidade de ajustar, tanto na frente quanto nas costas. Então, você agora vai dar um apanhado geral no TDM3. O circuito vital dele está respondendo bem, está respirando bem, está tudo ok, a ponto de você poder fazer os concentrados fluídicos, fazer os arrastamentos, fazer circular, fazer arrastamento, fazer o que você bem achar necessário e entender com aquele paciente em relação ao magnetismo. E no Então, caso quando você faz a doação por impacto, né, o concentrado por impacto, você vai fazer também o dispersivo por impacto em seguida? não. Só se você achar necessário, mas somente Se a pessoa reclamar um pouquinho, né? se a pessoa, porque assim, a depender da sensibilidade, ele vai registrar um desconforto quase que de imediato. Se ele não tiver uma boa sensibilidade, talvez ele registre isso depois de algumas horas, no outro dia. Então, mas se você sentir necessidade de fazer um dispersivo por impacto, não há problema, faz também. Mas regularmente não se faz, não é isso? Regularmente, o que Jacob coloca são os transversais. Luan, e quando eu faço o TDM1 todo, puxa, eu fiquei com desejo de fazer dispersivos na sola dos pés. Faz, não há problema algum. Você vai estar harmonizando esses centros vitais que estão muito ligados a fluidos densos, ligados com a terra. Esses chakras têm interligações com órgãos e glândulas, a gente sabe disso. A Maria Cristina de Guadalupe bem tratou diabetes, trabalhando praticamente pelos pés. Então, alô, mas não está no livro que pode fazer ou deve fazer longitudinais na sola dos pés. Faz, não há problema algum. O Wagner, ele faz desde no TDM1 mesmo, ele já faz, quando ele faz os dispersivos gerais, que é grandes correntes, né? O Afonso B. chama grandes correntes, Sim. talvez os outros também, né? Quando ele faz imediatamente ele faz os plantares. Ele faz de imediato os plantares. E faz como você, o coronário, para depois pegar o frontal. E quando ele chega lá, ele também, quando ele precisa, divide, como você falou, e na hora que ele chega no final, nos pés, que ele passa dos pés, aí ele faz os plantares. Os plantares, eles, se a gente for olhar a finalidade deles no nosso corpo humano e perispiritual, corpo fluídico, perispiritual, a gente trabalha eles sim. Eu confesso que eu não faço todas as vezes, mas é porque eu esqueço. Mas sempre que eu lembro, eu vou lá e faço no paciente, na sola dos pés também. Seja TDM1, ou perdão, seja tratamento para TDM ou qualquer outro passe. Se eu lembrar, eu vou e faço os dispersivos longitudinais na sola dos pés do paciente, sem receio algum. E o Dr. Desi, ele recomenda, quando ele faz desbloqueio, ele tem um processo que é de desbloqueio de chakra, né? Então, aí ele faz, quando ele faz os longitudinais gerais, ele também faz os plantares. Muito bom, a gente já dá um apanhado geral no paciente. Olha, a Bárbara Brenner, ela trabalha com o paciente praticamente pelos pés. Ela trabalha em outras áreas do corpo, mas quando a gente vai ler o livro dela, é mais pelos pés. E o resultado que ela obtém é muito, muito interessante. Então, a gente tem muita a desbravar ainda no magnetismo. E é preciso ter uma certa autonomia, como eu já falei outras vezes. Dá um certo receio? Dá, mas são dispersivos. Se houver necessidade de concentrados, se você sentir no tato, faz uma pequena dosagem e confere de novo com o tato. Hoje eu estava fazendo, quando eu faço, às vezes, eu costumo fazer massagem nos plantares, e eu boto
uma das pernas eu suspendo o joelho e venho com a outra e passo para poder alcançar aqui, né? Eu estou aqui, o joelho fica perto de meus braços, então aí eu dou massagem nos meus plantares, né? Eu primeiro dou uma mais pressionada e depois eu passo uma assim, como quem está fazendo, vou fazer um carinho em mim mesmo, né? Aquele carinhozinho e tal. Aí, depois eu faço um dispersivo, tá? Nos plantares. Hoje mesmo eu fiz. Agora, eu noto que quando não é por causa que seja por causa do dispersivo, que eu faço tudo, normalmente eu faço. E como essa questão também dessa massagem, a gente sabe que a gente está agindo, como você acabou de dizer, tem os pontos correspondentes nos órgãos e glândulas do corpo, aí eu já habitualmente eu faço isso para quando eu estou sentindo alguma coisa assim, às vezes você sente uma ardência, passou muito tempo em pé, sente uma ardência, aí eu faço essas massagens. E outra coisa é na palma da mão, que quando você mesmo falou, a gente faz isso quando a gente está testando, né, a questão da nossa energia, está procurando concentrar energia, né, para ver os exercícios do tato. Então, fazer você falou até que a gente podia apertar Sim, sim. o chakra do centro, e quando você aperta, é como se está dando massagem. Eu aproveito e faço o restante, puxo pelos dedos, entendeu? Eu costumo fazer em mim. E noto o seguinte, que quando há muitas pessoas, eu inclusive, às vezes se eu estiver ansioso, eu sinto a energia aqui na palma da mão, bem aqui, ó, no lugar que a gente aperta. Eu sinto, aí eu faço isso. Aí minha esposa disse, tira esse negócio daí, o que você já está fazendo? Eu digo, então faça você não quer que eu faça, você faz aqui. Eu estou sentindo uma agonia danada aqui. Muito bom, viu, Iná? Pessoal, então, hoje foi a transição, né? Então, eu entrei um pouquinho aí nos níveis, mas o objetivo, se eu não entrei mais, é porque o objetivo não era fazer uma análise pontual, uma explicação pontual de cada nível, como proceder, como Jacob coloca aqui no livro. Foi apenas para auxiliar nas transições. Creio que quem já faz TDM aqui já conhece o TDM 1, 2 e 3. Futuramente, ou pode ser na próxima semana, que eu também não vou conseguir produzir o capítulo 7 do livro Magnetismo Espiritual. Se vocês acharem necessário, aí eu busco fazer uma análise pontual do nível, praticamente do 2 e do 3, que o nível 1, creio que não existe mais dúvidas, mas o 2, que Jacob coloca no nível 2, item 1, item 2, 3, 4, 5, tal, faz isso, isso e aquilo. Repete o nível 4, repete o item 4 e 5. Aí entra no nível 3, começa assim, 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 assim. Aí eu posso fazer detalhadamente o procedimento, explicando aqui. Mas hoje foi basicamente isso, apenas as transições dos níveis 1 e 2, do 2 para o 3. Foi ótimo, eu lhe agradeço, foi ótimo. E eu senti a necessidade justamente do que eu lhe perguntei, que nós estamos passando para o grupo, é um grupo bem pequeno que nós estamos estudando junto e treinando eles. Quem treina. Então, eu ontem e hoje estive conversando, eu e Rosemary, né? Aí Sim. estivemos conversando e a gente tirando algumas dúvidas, não, mas assim, por quê? E não é assim, não é assim, não, mas não faz assim, em tal lugar faz isso, em tal lugar diz isso. Aí nós começamos a fazer como aquela conversa, indicando onde a gente leu, o que era que fazia e tal, porque a gente tem, de uma certa forma, a gente já tem um procedimento. Sim. E treinou, em vez de treinar no ursinho, eu treino nas cadeiras, né? Oh, muito bom. E, e, e aí eu e Rosemary estamos mais à frente, assim, de transferir o conhecimento, apesar que estamos estudando no grupo, mas o grupo
parece que depende mais de nós, entendeu? Aí, esses seus esclarecimentos foram ótimos para nós. A transição, ela ainda deixa, param algumas dúvidas ainda a respeito da transição, principalmente por conta do tato, porque nem todo mundo tem um tato assim que lhe assegure a dizer, não, realmente eu estou sentindo isso, que me indica isso. Como eu trabalhei um bom tempo sem tato e observei bem direitinho os pacientes, aí hoje eu consigo passar informações para quem ainda não tem tato ou para quem ainda não sente segurança com o tato e ainda assim conseguir bons resultados, caso ainda não tenha tato magnético. E trabalhar com segurança, sem medo mesmo, sem receio. Oi, Lúcia. É a Vanja. Você levantou as mãos? Levantou a mão? Rapaz, eu terminei a pulso, viu? Quase não termina aqui. Uma agonia, um negócio ruim, uma coisa ruim. Como ele disse, um sono, um abrimento de boca. Foi na hora que começou. Na hora que você já começou aí, já começou aqui. Eu digo, rapaz, o que é valente? Nossa Senhora. Aí fui na cozinha ali, desliguei a câmera um pouquinho, magnetizei uma água rapidinho. E aí melhorei, né? Vou deitei aqui, voltei, melhorei, liguei o ventilador e melhorei. Com a magnetização rapidinha da água, eu fiz assim. Melhorei, mas é impressionante, né? As coisas. Mas estou bem, graças a Deus. Você É estava isso. pensando em quem, Vanja? Você estava Hein? pensando em alguém? Preocupada Não, com em alguém? nada, em nada, em nada. Do nada, Não. assim, me deu aquela coisa ruim, É. parecia até que ia querer vomitar, assim, como se fosse uma ânsia de vômito, uma coisa ruim. E aí um sono terrível, assim, que aquele sono, assim, era um sono desesperado, parecendo que eu tinha perdido noite de uma festa, entendeu? E aquele sono, assim, aquela vontade de dormir, de repente, assim, eu disse, "Oxe, isso não é coisa normal, não." Aí fui na cozinha, desliguei a câmera um pouquinho, magnetizei uma água rapidinho, tomei, fiquei legal, graças a Deus. E é isso. Então, gente, é isso. Para quem está iniciando, para quem está já na prática do TDM, não se preocupem em copiar 100% o nosso mestre Jacob Mello nos procedimentos. Com a prática, com a experiência, a depender da estatura do seu paciente, você vai conseguir fazer do mesmo jeitinho que Jacob faz. Mas, caso não, é melhor você fazer passo a passo, você pega melhor o eixo dos centros vitais, você tem uma certeza dentro de si de que você está pegando tudo bonitinho, aí você consegue um melhor resultado. Aí, com o tempo, a depender da sua prática, aí você consegue levar do jeito que ele leva. Aí você ganha, inclusive, tempo no tratamento, que você já está fazendo tudo de uma vez só, né? Então, vai embora. Chegamos no horário, viu? Talvez semana que vem a gente detalhe o nível 2, como fazer ele na prática, e o nível 3 também. Ok? Não, a gente nem fez a prece de início, eu acabei esquecendo também. Quase esqueci de gravar, esqueci a prece. Mas vamos lá. Alguém querendo falar alguma coisa, apesar de que já estamos no horário, fique à vontade. Caso não, fazer a prece, em seguida encerro a gravação para a gente concluir. Deus, Pai amado, gratidão, Senhor, pela vida, pela existência, pelo dia de hoje, pela força, pela coragem, pela saúde que nos permite. Permita-nos a companhia de bons e amigos espíritos durante o sono do corpo físico, Senhor. Que possamos, ao retornar, nos conduzir diante das orientações destes amigos. Que possamos levar paz, harmonia, equilíbrio e carinho onde quer que a gente vá. Que todo ser que pensar em nós, seja um pensamento bom ou não, que receba uma carga fluídica muito benéfica, muito boa. Se estava pensando bem, se sentirá melhor. Se não estava pensando tão bem, passará a pensar. Que a saúde, que a paz e a harmonia possa chegar a todos. E assim seja. Gratidão, meus amigos. Assim Muito seja. bom estar com Obrigada. vocês. Obrigado, Luan. Valeu, Enário. Obrigada.